A língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países do mundo. Atualmente, cerca de 280 milhões de pessoas no mundo falam o idioma português, o que faz dela uma das 10 línguas mais faladas do mundo. Todas as nações que têm a língua portuguesa como a língua oficial integram a comunidade dos países da língua portuguesa. Você já parou para pensar sobre a origem da língua portuguesa? O português é descendente do latim, idioma que era utilizado na Roma Antiga há milhares de anos. No ano 218 a.C., os romanos haviam dominado a região da Península Ibérica, região essa que abrange Portugal e Espanha. A partir daí, o latim, que era o idioma falado pelos romanos, entra em contato com as línguas nativas desse lugar e começa a passar por um processo de modificação ao longo dos tempos. Séculos mais tarde, em 409 d.C., povos germânicos que chegaram ali na região da Península Ibérica causaram novas modificações no idioma, introduzindo novas palavras. Isso demorou mais ou menos 300 anos, até que povos apareceram ali na região e mais mudanças e mais palavras foram introduzidas no idioma. Séculos mais tarde, com as guerras da Reconquista, os habitantes da Península Ibérica conseguiram expulsar os muçulmanos ali do local. Nessa época, por volta do ano 1128 d.C., surgiu a nação de Portugal. Essa nova nação, chamada Portugal, utilizou como idioma oficial o galego-português e mais tarde passou a ser o português, o que permanece em Portugal até os dias de hoje. Atualmente, Portugal tem uma população aproximadamente de 10 milhões e de 280 mil pessoas. Agora que conhecemos Portugal, o país que deu origem à língua portuguesa, vamos conhecer os outros 8 países em que o português é a língua oficial. O segundo país é o Brasil. O Brasil tem uma população estimada em 212 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. O território brasileiro começou a ser explorado pelos portugueses em 1500 e tornou-se independente apenas em 1822. O português é falado por quase toda a população brasileira. O português falado no Brasil é influenciado por palavras de línguas nativas, como as línguas indígenas, e também por palavras de línguas do continente europeu devido ao período da imigração. O terceiro país é Cabo Verde. Cabo Verde é um país localizado no Oceano Atlântico. O território foi inicialmente explorado pelos portugueses, que o exploraram e o colonizaram, tornando-se independente de Portugal apenas em 1975. O idioma oficial de Cabo Verde é o português, mas também ali no arquipélago é falado outros idiomas, como o francês, o inglês e o crioulo cabo-verdiano. O quarto país é Angola. Angola está localizado no continente africano. O território angolano sofreu influência dos portugueses desde o século XV, sendo uma das principais colônias do Império Português. Angola só se tornou independente de Portugal em 1975. O português é o idioma oficial do país, junto com o quibundo, que é uma língua nativa e a segunda língua mais falada em Angola. O quinto país é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está localizado, assim como Angola, também no continente africano. O território esteve sob domínio português até 1973, quando se tornou independente. O português é a língua oficial de Guiné-Bissau, falado por cerca de 27,1% da população. A outra parte da população fala crioulo, uma língua nativa de Guiné-Bissau. O sexto país é Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial também está localizado no continente africano. O português em Guiné Equatorial é uma das línguas oficiais, como o espanhol e o francês. Moçambique. Moçambique é um país localizado também no continente africano. No ano de 1498, o território foi reconhecido pelo grande navegador Vasco da Gama. A independência de Moçambique deu-se no ano de 1975. O idioma oficial de Moçambique é o português. Entretanto, no país, algumas línguas nativas também ganham destaque, são faladas pela população. Outro país que tem o português como língua oficial é São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe também está localizado na África. O país é uma ilha e foi descoberto pelos portugueses em 1470, tornando-se assim uma colônia de Portugal. São Tomé e Príncipe ficou sob o domínio português até 1975, ano que ocorreu a sua independência. No país,
cerca de 98% da população falam a língua portuguesa. Há também no país outras línguas como o forro, o crioulo cabo-verdiano e o angolar. E por último, o Timor-Leste. O Timor-Leste está localizado na Ásia e foi colonizado pelos portugueses no século XVI. Se tornou independente apenas em 1975. O português é uma das línguas oficiais do país, juntamente com o tetum. Além dessas línguas, também são faladas cerca de 31 línguas nativas ali da região de Timor-Leste. Esses foram os 9 países que falam português. Aproveite para se inscrever no canal, para deixar o seu like, o seu dislike. E lembrando mais uma vez que conhecimento é poder. E aqui no Vem Fazer História, cada aprendizagem sempre será uma nova conquista. Até o próximo vídeo!